Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula do nosso curso de Hábitos de Vida Saudável e Redução de Gordura Corporal. E o tema de hoje é sobre alimentação. O que nós vamos falar sobre alimentação? Basicamente, você precisa entender a diferença entre comida e alimento. As pessoas hoje, elas estão comendo mais e se alimentando pouco. Como é que funciona isso? Comida é tudo aquilo que é produzido, tudo aquilo que é feito pelo homem, tudo aquilo que é inventado pelo homem, que são as famosas receitas. Alimento é aquilo que vem direto da natureza. Então, o que vai nos trazer nutrição, que é o que nós precisamos, já vimos isso em outra aula, são os alimentos. A nutrição está nos alimentos. E muitas vezes, quando nós fazemos alguma comida, ali não tem nutrição alguma. Vou dar um exemplo bem claro para você. Vamos ver um cachorro-quente. É um lanche, é uma comida. Então você está com fome e aí você vai e come aquele cachorro-quente. Será que esse cachorro-quente está te trazendo algum benefício nutricional? Micronutrientes principalmente? Pensa aí para você entender. Outro exemplo, macarrão, por exemplo, que muitas pessoas adoram comer macarrão. É uma delícia? É uma delícia. Mas qual o teor de nutrição que tem nesse macarrão? Será que ele está te nutrindo? Será que ele está te alimentando? E outra pergunta muito importante, por que nós comemos? Nós comemos porque o nosso corpo precisa de nutrição, precisa de combustível para aquele momento do dia. Precisa de combustível para continuar seguindo o dia. E esse combustível provém de nutrientes. Então, nós precisamos colocar dentro do nosso organismo alimentos que nos tragam esses nutrientes. Porque existem nutrientes que são essenciais e nutrientes que são naturais. Os nutrientes naturais, normalmente o nosso corpo produz. Ele dá um jeito de produzir esses nutrientes. Já os nutrientes essenciais são nutrientes que o nosso corpo não produz. E olha que interessante, eles são essenciais, ou seja, nós precisamos ingerir esses nutrientes, porque eles não podem faltar, mas o corpo não produz. Então, na aula de hoje sobre alimentação, nós vamos falar um pouquinho como você garantir essa quantidade nutricional na tua alimentação. Primeira refeição do dia, nós temos 3 refeições principais, café da manhã, o almoço e o jantar. Essas são 3 refeições principais porque nessas refeições você precisa ter o maior aporte nutricional possível, principalmente na refeição do de jejum, que é a refeição do café da manhã. Porque nós passamos durante o nosso descanso, que é o tema do desenvolvimento, vou falar isso na próxima aula, muitas coisas acontecem, todo o processo de reparação do nosso organismo, reestruturação do nosso organismo acontece durante o descanso. E quando nós acordamos com estoque de nutrientes baixo, porque os nutrientes são reguladores, eles são usados para fazer o processo de reparação do nosso organismo. Então, quando nós acordamos, nós precisamos devolver para o nosso organismo os nutrientes para ele continuar o dia. Então, nós precisamos ter uma quantidade nutricional muito boa no café da manhã, mas a cultura do nosso país não é essa. Nós estamos acostumados com o quê? Pão com manteiga, café com leite. Aonde tem nutrição aí? Nós encontramos alguns macronutrientes, mas pouquíssimos micronutrientes, que são os mais importantes. Então, qual seria o café da manhã ideal? O café da manhã ideal deveria ter de 3 a 7 cores de vegetais e frutas diferentes, e sem contar a quantidade de proteína. Proteína é um dos macronutrientes mais importantes para a construção muscular, para ativar o metabolismo e para a queima de gordura, certo? Então, as refeições são divididas em refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, e no intervalo entre essas refeições nós temos os lanches, que eles podem ser feitos caso você sinta a necessidade de se nutrir novamente, que é o lanche da manhã e o lanche da tarde, ok? Que nós vamos priorizar com proteínas, que normalmente não é a proteína que nós comemos, por isso que nós estocamos mais gordura no nosso organismo. Deixa eu fazer aqui um exemplo de como que tem que ser dividida o equilíbrio entre esses nutrientes durante a nossa refeição. Então, ó, aqui a folha branca, vou desenhar aqui para vocês um prato. Então, imagina que isso aqui é um prato, ok? Imagina só, hein? Então, nós vamos dividir esse prato ao meio, ok?
O prato está dividido ao meio. Então, na metade do prato, nós precisamos colocar vitaminas e minerais. Ok? Que são os micronutrientes. Então, os micronutrientes eles são muito importantes para a regulagem de todo o nosso organismo. Não podemos deixar faltar porque são essenciais. Então, 50% da nossa refeição, das nossas refeições principais, tem que ser de cores, que nós encontramos nas cores. A outra parte, nós podemos dividir, onde aqui 25% e outro 25%, proteína e carboidratos complexos. Então, a outra parte a gente vai colocar proteína e carboidratos complexos. Então, vamos pensar num prato, um almoço, por exemplo. Então, aqui seria vegetais, não é só folhas, tá? São vegetais mesmo, legumes, metade do prato. Na outra parte nós colocamos proteína de fácil digestão e carboidratos complexos, que pode ser arroz integral, por exemplo, tá? Numa refeição do café da manhã, por exemplo, aqui nós vamos colocar um suco verde, um suco de vegetais, um suco de frutas, sempre tem que ter um vegetal, abacaxi, beterraba, maçã, tem suco com pepino. Você precisa ter as vitaminas aqui, tá? São essas opções. E aqui de proteína, você pode ter um queijo branco, um ovo, um frango desfiado, um patê de frango, um atum. E nos carboidratos complexos você pode ter o pão integral, por exemplo, um Rap10, desde que seja integral. Por que integral? Porque no integral contém as fibras, que também são fitonutrientes que nós precisamos consumir, certo? Então aqui está um exemplo de como nós devemos montar o nosso prato. E agora eu vou falar para vocês sobre leitura de rótulo e a tabela nutricional dos alimentos, para vocês terem uma noção de como nós encontrarmos esses nutrientes, os macronutrientes e os micronutrientes. Então vamos começar aqui com o básico. Estou aqui com um pacote de feijão, tá? Vamos ver se vocês vão conseguir visualizar. Olha só, nessa tabela nutricional aqui, nós vamos ter aqui, ó, proteína, carboidrato, tá? Então de proteína, o feijão tem 2,7 gramas. De carboidratos, tem 8,4 gramas. Isso. Então, o ideal, para você entender, de carboidrato que não é excessivo para você fazer uma refeição por porção, ele tem que ficar entre 10 e 15 gramas de carboidrato. 15 gramas já é muito para você ter uma refeição que não exceda o carboidrato, porque o carboidrato vira açúcar e açúcar vira gordura. E você precisa ter proteína nessa refeição. Então, nós estamos vendo aqui que a proporção ela é interessante. Então, nós temos 8 gramas de carboidrato para quase 3 gramas de proteína. E outro nutriente que é muito importante a gente avaliar aqui são as fibras, tá? Então, aqui nós temos as fibras, que tá 5 gramas, tá? 5 gramas de fibra nós temos nesse feijão. Aqui, ó. Fibra alimentar. Então, são dois macronutrientes que são importantes e um fitonutriente que é a fibra. Então, no caso do feijão preto, tá bem equilibrado. Vamos ver aqui o arroz integral. O arroz integral, olha só. Por que muitas dietas são recomendadas você não ingerir arroz? O arroz, ele tem 39 gramas. Eu acredito que esse aqui vocês não vão conseguir ver direito, mas depois vocês podem olhar em casa. O arroz tem 39 gramas de carboidrato, de proteína tem 3,3. Então, ou seja, ele tem a mesma quantidade de proteína que o feijão, só que ele tem muito, muito mais carboidrato. Então, é legal diminuir a quantidade de arroz por conta da quantidade de carboidrato que ele tem. E de fibra alimentar, mesmo sendo integral, ele tem 1,7. Então, o feijão tem muito mais fibras do que o arroz. Mas se você é aquela pessoa que criou o hábito de comer arroz, porque foi ensinado desde criança, você pode mudar esse hábito começando a consumir arroz integral, para que você tenha mais fibras, que provavelmente o arroz branco ele tem menos fibras. Depois você dá uma olhada no rótulo e, consequentemente, tem menos nutrientes, porque o arroz branco ele é processado e o arroz integral ele é mais natural.
Então você começa a consumir arroz integral por conta das fibras e aos poucos você vai tirando o arroz, não precisa eliminá-lo, mas você pode ir tirando aos poucos substituindo por vegetais. Falei aqui de 2 alimentos, agora vamos falar de algumas coisas que normalmente as pessoas consomem e o porquê que a gente tem que evitá-las. Aqui eu tô com um pote de requeijão, tá? Nesse pote de requeijão, olha que interessante, nós temos 1 grama de carboidrato e de proteína, 3 gramas de proteína. Então, 3 gramas de proteína, acima de 3 gramas de proteína, é uma quantidade bacana para uma refeição de lanche, por exemplo. De fibra, não tem nada, mas tem proteína. Então, o requeijão é um produto alimentício, não é um alimento, porque o requeijão você não encontra na natureza, tá? Ele é uma comida, porém ele tem uma quantidade de proteína acima da quantidade de carboidrato. Então o requeijão é legal você colocar nas suas refeições, no pão integral, por exemplo, você usar ele como recheio de alguns lanches ou para algum preparo de algumas refeições. O que vem junto com o requeijão, tá? Então o requeijão, ok, tem uma quantidade boa de proteína. Vamos ver aqui a embalagem do pão integral. Estou aqui com o pão integral. O pão integral, ó, ele tem 22 gramas de carboidrato. Não sei se vocês conseguem ver aí. 22 gramas de carboidrato. De proteína, ele tem 5,8, então uma quantidade boa de proteína nesse pão integral. 5,8. Já de fibras, ele tem 3 gramas de fibra. Então 3 gramas de fibra também é interessante. Você entende o porquê do pão integral? Não é porque o pão integral emagrece. Quem emagrece somos nós. E quem engorda somos nós. O pão integral, por conter fibra, ele ajuda no processo de emagrecimento, porque o carboidrato que ele contém aqui vai ser absorvido de forma mais lenta. E quando você passa o requeijão no pão integral, você aumenta a quantidade de proteína. Então, se ele já tem 5,8 gramas de proteína dentro da porção dele, né? E mais 3 gramas de proteína aqui, já vai para quase 9 gramas de proteína. Então, um lanche com requeijão, ele chega a quase 10% de proteína. Se você coloca um queijo branco, mais ainda. Então, é um lanche bem legal. Agora, vamos falar de clube social ou qualquer outra bolacha integral nesse sentido. Olha só, nós temos aqui 17 gramas de carboidrato e 2 gramas de proteínas. É pouca proteína, mas se você não tiver outra opção, a melhor opção é o pão integral. Mas se não tiver outra opção, pelo menos ele tem proteína. Fibra alimentar, 1 grama de fibra alimentar. Então, apesar de ser integral, tem pouca fibra. Então, você vai estar ingerindo farinha, e a maior parte desses produtos é de farinha, então não vale muito a pena. Deixa eu pegar aqui, agora eu vou citar o meu exemplo. Quando eu era muito magrelo, eu tomava muito chocolatado, tá? Então eu vou falar para vocês aqui, ó. Esse achocolatado, ele tem 18 gramas de carboidrato e 0 gramas de proteína, 0. E esse achocolatado, ele fala assim, ó. Ele fala que ele é fortificado com vitaminas e minerais, então ele tem aqui no início uma tabela que mostra algumas vitaminas e alguns minerais, só que não adianta ter vitaminas e minerais se não tiver proteína. Então, ele tem 18 gramas de carboidrato e 0 de proteína. Então, eu sempre comi muito na minha vida, mas eu tomava muito achocolatado. E por que eu não desenvolvia massa muscular? Porque eu só consumia carboidrato e açúcar, e tem 0 de proteína. E aí ele fala aqui numa outra tabela que se você acrescentar o leite, ele vai ter 7 gramas de proteína, ou seja, 7 gramas de proteína não é do produto alimentício, é do leite. Só que o leite também tem carboidrato, então você vai somar os carboidratos do leite mais o carboidrato do achocolatado, e aí você vai ter muito carboidrato com uma quantidade pouca de proteína. Vamos pegar agora um outro produto, um outro achocolatado de uma outra marca. Ele contém aqui, ó, 17 gramas de carboidrato. Esse aqui já tem um pouquinho de proteína, 0,7, mas também não é nada. Dessas 17 gramas de carboidrato, 15 são de açúcares simples, né? E é um achocolatado que eu sempre tomei a minha vida toda, e por isso que eu não desenvolvi a massa muscular, porque tem 0 proteína, tem 0 fibra. Aqui mostra a tabela nutricional de vitaminas e minerais, fala que é fortificado
mas não tem o que é mais importante, que vai te ajudar a queimar gordura, que é a proteína. Agora tem um leite aqui, um pacote de leite. Ó, esse pacote de leite ele já é interessante, porque olha só, ele tem 9 gramas de carboidrato, lá em cima, tá vendo? E de proteína tem 6,7 gramas de proteína. Tem fibra alimentar? Não tem fibra alimentar, mas já tem mais proteína. Então, quando você for comprar o leite, dá uma olhada na quantidade de proteína. O leite ele é benéfico por essa questão e ele tem só 9 gramas de carboidrato. Então, a proporção carboidrato e proteína é uma proporção bem interessante. Para finalizar aqui, aveia. Tá? Eu trouxe só alguns exemplos para vocês verem. Aveia, 20 gramas de carboidrato e 4 gramas de proteína. A quantidade de proteína é interessante. Então, pelo menos, com relação à quantidade de carboidrato, você tem que ter pelo menos 1/3 da quantidade de proteína, no mínimo, para você considerar esse alimento um alimento que seja proveitoso, que você tire algum proveito dele. E a aveia tem 2,7 gramas de fibra alimentar. Agora, falando pra gente ter mais nutrição, você viu que todos esses alimentos aqui, esses produtos alimentícios, né, eles têm poucos micronutrientes. Nenhum deles tem uma quantidade suficiente de micronutrientes. Por quê? Vitaminas e minerais são caros de você produzir de maneira em pó, de maneira que seja uma fácil absorção. Então nós temos no mercado alimentos que são orgânicos e que são em pó. Vou pegar aqui um exemplo de tabelas para vocês conhecerem. Ó, são alimentos orgânicos em pó. Porém, a Anvisa nos obriga a chamar de shake. Tá? Então eu vou falar dentro desses alimentos, dessas comidas, qual o benefício do shake e por que alguns nutricionistas condenam o shake. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Uma aluna minha me mandou o rótulo de um shake que ela utiliza. Eu acho que vocês não vão conseguir visualizar. Depois eu mando no grupo para vocês a foto. Esse shake, ele tem de carboidrato 9 gramas de carboidrato, igual do leite, tá? E ele tem 2,2 gramas de proteína. Para ser considerado uma refeição, ele precisa ter 23 vitaminas e minerais para ser considerado uma refeição. Tá? Isso pela Anvisa e pela Organização Mundial da Saúde. Só que a quantidade de proteína tem que ser de 9 para cima. E esse shake ele é enganoso, porque ele não tem proteína. Então ele tem só carboidrato, muitas vezes tem muita vitamina e a gente não sabe se a vitamina dele é de fato natural ou se é sintética. Os shakes que contém nas farmácias, eles têm essa procedência de ser sintético, porque na farmácia não vende alimento. Farmácia é produtos farmacêuticos, então tudo que você encontra na farmácia não é alimento. Por isso que os nutricionistas condenam o uso de shake, porque você vai substituir uma refeição por algo que não tem proteína e as vitaminas que tem ali você não sabe se são de procedência dos alimentos. Então eu entendo quando os nutricionistas condenam o shake. Vou mandar no grupo a foto para vocês entenderem como que é essa questão. E aí eu vou mostrar para vocês a tabela nutricional de uma outra marca de pó, de alimento em pó. Olha só, essa tabela nutricional aqui, ela já tem de carboidrato 9,8, o mesmo, um pouquinho mais do que o outro, só que tem 12 gramas de proteína. E tem os 23 nutrientes minerais. Então esse sim, ele é considerado uma refeição por conta de ter as 23 vitaminas minerais, tem 12 gramas de proteína e de carboidrato tem 9. Então esse pó nutricional aqui, ele vai te ajudar. Eu acho que você não vai conseguir ver por causa da luz. Eu vou postar lá no grupo para vocês verem. Então esse cuidado é muito importante. Então o que é importante, Simon, na alimentação? Alimentação, o que é? É como você escolhe os alimentos para que você tenha a maior densidade nutricional possível. Você viu que nos produtos alimentícios que eu mostrei, a maioria tem pouquíssima proteína, são poucos que têm proteína, e muito menos os micronutrientes que são fundamentais. Então, qual o benefício de você utilizar o alimento orgânico em pó?
é que você tem com praticidade todas as vitaminas que você precisa para as refeições principais, aquelas que você não conseguir juntar aos alimentos que você precisa para ter esses nutrientes. Isso é importante ficar bem claro, não é qualquer refeição que você vai utilizar, é aquelas que você tem mais dificuldade. Por exemplo, café da manhã ou o jantar, que você tem que comer pouca quantidade. Café da manhã você tem que comer maior quantidade, só que maior quantidade em nutrição, em nutrientes, não em volume. E tem que tomar cuidado com qual marca de alimento em pó você vai utilizar. Se você optar por utilizar um shake, eu gosto de chamar de alimento orgânico em pó. A Anvisa nos obriga a chamar de shake, coisas do Brasil. Lá fora eles chamam de comida em pó. Tem que olhar com cuidado o rótulo. Tem que ver se tem proteína suficiente. Se não tiver proteína, pode descartar que não vale a pena. Você vai jogar seu dinheiro fora utilizando esse tipo de shake. Então, eu conheço apenas 2 marcas que têm quantidade de proteína suficiente de pó nutricional. Uma é importada e outra nacional. Tá? Então, nacional tem mais fácil acesso. Então, se você ainda não tem alimento orgânico em pó para complementar a sua alimentação, é só falar com a gente que a gente passa para você o link para você adquirir o seu, porque vai te ajudar bastante. Detalhe importante, benefício de utilizar alimento orgânico em pó. Para que você tenha a quantidade toda de nutrientes que você precisa ter uma quantidade maior de alimentos. E os alimentos que nós temos hoje disponíveis, eles não têm mais a nutrição que tinha antigamente. Então, nós vamos ter que ter uma quantidade muito grande de alimentos para conseguir a quantidade nutricional e de proteína que nós precisamos. Só que tem um detalhe, as calorias começam a ficar excedidas. Então você vai exceder as calorias pela quantidade de alimentos que você vai consumir. Então qual o benefício de você ter um alimento orgânico em pó para te ajudar nas suas refeições? Eles vão te ajudar, primeiro, a ter a garantia dos nutrientes, vitaminas e minerais que você precisa em uma das suas refeições principais, principalmente a proteína. Primeiro benefício, tá? Densidade nutricional. Segundo benefício, déficit calórico. Então, esses pós, por eles serem alimento em pó, eles têm um teor de caloria bem baixo. Então, você vai estar nutrido, alimentado com baixas calorias, tá? E esses pós não são inibidores de apetite, muito pelo contrário. O inibidor de apetite é um remédio que vai lá no teu cérebro e engana o teu cérebro para você não se alimentar. E nós já aprendemos aqui que não se alimentar é muito ruim. Tá? Então, são alimentos que vão, de fato, te nutrir e te manter alimentado, que é importante. Quem faz bariátrica, por exemplo, quem faz redução de estômago, eles ficam sem se nutrir. Uma dieta cetogênica, uma dieta de 500 calorias, fica sem nutrição, e eles ficam tomando um monte de remédio, um monte de multivitamínicos para poder suprir a densidade nutricional, só que são remédios, né? São vitaminas sintéticas. Então, todo esse procedimento são procedimentos que não são bons para longo prazo, você não vai conseguir manter isso para o resto da sua vida. Agora, você sabendo escolher os seus alimentos, sabendo garantir a nutrição das suas refeições diariamente, com alimentos orgânicos, sendo orgânicos sólidos ou orgânicos em pó, isso sim vale a pena para você seguir para o resto da tua vida. Então tá aí, pessoal, é muito conteúdo. Ao longo desses 18 dias nós vamos falar mais sobre essas coisas, mas tá aí um pouquinho, espero que tenha ajudado vocês a terem mais informações sobre alimentação e vocês consigam escolher melhor os seus alimentos a partir de agora. Valeu por hoje e até a próxima aula.